Primeiro de tudo, um dos mistérios dos últimos, digamos, 10, 15 anos para mim é: quem são o ISIS? O que foi o ISIS? E que grupo é esse que apareceu e supostamente aterrorizou o mundo e agora, de repente, não se encontra mais em lugar nenhum? Como eles foram criados? Porque, pelo que eu entendi, eles foram criados a partir de uma série de guerras que aconteceram naquela região do mundo. E então, quando Saddam Hussein caiu, os membros do partido Baath foram deslocados e eles criaram um grupo militante ISIS. Mas quando eu os vejo, às vezes eu penso que esses caras são tipo, vou deixar assim pra você. Então, quem são eles? Primeiro, eu quero dizer uma coisa que é muito importante. Quem são eles? Primeiro, eu quero dizer uma coisa que é muito importante. Você mencionou algo muito, muito, muito importante. Você disse que eles estiveram lá por um período específico de tempo e depois desapareceram. Quando você olha para a história, consegue mencionar grupos que estiveram ao longo da história islâmica que são semelhantes ao ISIS, que estavam fazendo as mesmas coisas que o ISIS fazia. Não, não que eu consiga pensar. Então por que isso acontece? Se fosse um ensinamento islâmico, e essa é a questão, se fosse um ensinamento que o Islã ensina a outras pessoas, porque só temos um grupo que é o único nome na mente da maioria das pessoas, certo? Se for um ensinamento islâmico, isso tem que ser um fenômeno recorrente que vemos ao longo da história de diferentes grupos fazendo isso. Essa é a primeira coisa que eu vou mencionar. A segunda coisa que eu vou dizer é a seguinte: na verdade, o ISIS, se você olhar para suas vítimas, eles mataram mais muçulmanos do que qualquer outra pessoa. Então, o ISIS é considerado um grupo islâmico, não um grupo islâmico, mas um grupo extremista. É assim que os muçulmanos veem o ISIS. Nós os vemos como um grupo extremista porque eles dizem que muçulmanos não são muçulmanos. Então, eles fazem kfir, dizem que somos descrentes e matam muçulmanos. Então, eles matam mais muçulmanos do que matam não muçulmanos. E por que o ISIS foi fundado? Como você mencionou corretamente, de onde veio esse grupo? Porque o ISIS significa Estado Islâmico Iraque e Síria. Agora a pergunta é: o que aconteceu no Iraque? Voltamos à história e olhamos para os americanos e olhamos para os britânicos. O que eles fizeram? Eles entraram no Iraque. Eles destruíram completamente o lugar, alegando que havia essa farsa. Como você mencionou, Saddam Hussein tinha todas essas armas de destruição em massa e toda essa bobagem. E eles mataram, fizeram promessas, pegaram o que precisavam, levaram o petróleo, destruíram o país e foram embora. Então, claro, quando você mata e massacra as famílias por último e bomba certas pessoas, é óbvio que elas vão ter rancores para sempre contra você. Então, essas pessoas vão fazer o possível para fazer o mesmo com você que você fez com elas. Então, eles vão criar um grupo e vão tentar ir e vão tentar bombar outras pessoas. Eles vão tentar matar outras pessoas. Eles vão tentar te dar uma amostra, entre aspas, uma amostra do seu próprio remédio. É por isso que Osama Bin Laden, quando foi entrevistado, foi perguntado: por que você mata pessoas inocentes quando sua religião ensina que você não deve fazer isso? Ele disse, é senso comum. Eles mataram o meu povo, eu matei o povo dele. Ele não disse, mas sabe o que? O profeta Muhammad. Ele me ensinou a ir e fazer isso e isso. Ele concordou com o sentimento da pessoa que o estava perguntando que o Islã ensina que você não deve fazer isso. Então, a razão dele para fazer isso era que aquelas pessoas estavam fazendo mal a nós. Então, nós vamos fazer o mal a eles em retorno. Mas a pergunta agora é a seguinte: por que o ISIS está na cabeça de todo mundo? Porque todo mundo pensa que quando pensa em Islã, pensa no ISIS. E a resposta é muito simples. A resposta é que a mídia foca nos muçulmanos. E eles lidam com incidentes que as pessoas fazem. Quando se trata de Islã, imediatamente, qualquer violência que aconteça, que alguém faça, mesmo que ele não esteja praticando o Islã, mesmo que ele não se chame de muçulmano, eles vão chamá-lo de muçulmano e vão rotular o ato como terrorismo. Então, o que eles fizeram foi pegar um termo, que é terrorismo, que não tem religião, e o associaram e ligaram a uma religião específica, uma fé específica. Como eles fizeram isso? Fazendo uma correlação. Sempre que algo ruim acontece, você ouve um muçulmano e depois o terrorista nas notícias. Agora, alguém pode dizer, ok, você está apenas dizendo que isso é uma conspiração? Teoria, de que a mídia é contra os muçulmanos. Não, na verdade, tem um estudo que foi feito na Universidade Estadual da Geórgia, e sabe o que? Ele concluiu que os muçulmanos têm 4,5 vezes mais cobertura da mídia do que qualquer outro grupo, raça ou indivíduo quando se trata de reportar eventos na mídia. Então, eles reportam sobre muçulmanos quase 5 vezes mais do que sobre qualquer outra pessoa. E quando você tem 2 bilhões de pessoas no mundo, os muçulmanos são, aliás, 2 bilhões de pessoas, certo? Então, uma em cada 4 pessoas no planeta é muçulmana.
Então, se os muçulmanos estivessem atrás de você, você não estaria vivo hoje. Se uma em cada 4 pessoas no planeta fosse um indivíduo extremista tentando eliminar todas as outras fés, isso é apenas senso comum básico. Mesmo que 1% de 2 bilhões, isso dá milhões de pessoas, se 1% dos muçulmanos estivesse tentando matar indivíduos, você não ia encontrar um grupo chamado ISIS. Você vai encontrar grupos por toda parte e vai encontrar vítimas que você nem consegue contar. Ou seja, se 1% dos muçulmanos são extremistas, mas, na verdade, nem 1% dos muçulmanos está fazendo esses atos. Mas quando você tem 2 bilhões, agora essa é uma pergunta. Quando você tem 2 bilhões de pessoas, 2 bilhões de pessoas é 1/4 do planeta. E então qualquer um dos 2 bilhões de pessoas que é de uma família muçulmana ou tem alguma relação com o Islã, sempre que ele faz algo ruim, você coloca na mídia e diz os terroristas muçulmanos. Seria muito. Tipo, é senso comum que as pessoas comecem a pensar, ok, os muçulmanos são maus e terroristas porque são 2 bilhões de pessoas, literalmente. E qualquer coisa ruim que eles façam, vão tentar rotulá-los como terroristas. E eles vão colocar isso na mídia. Eles vão dar mais cobertura a isso do que dariam a qualquer outra pessoa. Teve até esse incidente recente na França onde um cristão foi e esfaqueou crianças no parque. E então ele gritou em nome de, se você ouviu sobre esse incidente, ele gritou em nome de Jesus. E ele era sírio. Sírio, né? E ele era sírio. E tentaram dizer que ele é muçulmano. Mesmo que o cara estivesse gritando em nome de Jesus, cristão. Desculpa, eu disse sírio e a minha Siri ativou. Não, tá tranquilo. Então, mesmo que ele tenha dito em nome de Jesus, cristão, e na Síria tem milhões de cristãos, você os encontra na Síria, né? Mas eles vão dizer não, não, não. Sabe de uma coisa, ele não é cristão. Ele não poderia ser cristão. Mesmo que o nome dele era Abdul-Mazih, então o nome dele é o servo de Cristo. Ele gritou o nome de Jesus quando estava matando as pessoas. Mas o que eles ainda vão tentar fazer e dizer é que, sabe de uma coisa. Não, ele não era cristão. Ele era muçulmano. Por causa dessa programação que está na cabeça das pessoas que, ok, se você está cometendo um ato de mal, então você é um terrorista. E agora eu quero mencionar algo muito importante, que é a ideia das vítimas na história da humanidade quando se trata dessas diferentes religiões. Quando você olha para as vítimas e realmente faz um estudo e faz um cálculo, quais são os números? Então, tem esse estudo que foi feito na Universidade de Louisville em 2008. Eu acredito que sim. Não em 2008, mas ele calculou desde o ano zero da Era Comum, até 2008. Certo. Então, ele calculou o número de mortes, as vítimas e tudo mais de todas essas diferentes religiões e crenças. De guerras ou de atos, de violência, etc. Certo. Sabe de uma coisa, eles concluíram. Eles concluíram que o cristianismo, na verdade, começou com o Islã. O Islã teve 31 milhões de pessoas mortas, então agora alguém vai olhar e pensar, ok? 31 milhões de pessoas do ano zero até 2008. Ok, mas quando começamos a comparar isso com outros grupos, por exemplo, o cristianismo teve 177 milhões de pessoas, então, o cristianismo teve 177 milhões de pessoas. O ateísmo e as pessoas que são secularistas não são. São 125 milhões de pessoas. Se você olhar para grupos cínicos, como, por exemplo, os cínicos que são chineses ou pessoas que vêm dessas tradições, certo, são 107 milhões de pessoas. Se você olhar para os povos indígenas primordiais, os povos indígenas primordiais são pessoas que são tribais. Eram 45 milhões de pessoas, eu acredito. Então, quando você compara o Islã, 31, você vai para o cristianismo, 177 milhões. Você vai para o ateísmo, 125 milhões. Você olha para as maiores guerras da história humana, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. O que é o Islã? Era um monte de gente tentando dominar outras nações, ateus, certo. Você olha para o Stalin, você olha para o Mao, você olha para o Hitler, que era cristão, como alguns dizem. Alguns dizem que ele não era cristão, mas eles tinham as cruzes no cinto. Mas eles tinham as cruzes no cinto. Os nazistas, eles tinham as cruzes no cinto, certo? Então, eles tinham essa crença. Você teve as cruzadas, a Inquisição Espanhola. Então, esses números que foram mencionados não são números inventados. Esses são estudos feitos em universidades. Isso, na verdade, mostra a realidade. Você compara o Islã com outros grupos. E agora, lembre-se de que o Islã é, como eu disse, 2 bilhões de pessoas. E você está comparando com outros grupos que são menos em número, se você quiser contar os números. Eles são menos em número, mas têm mais baixas do que os muçulmanos estão produzindo. Os cristãos estão perto do número de muçulmanos, mas 177 bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas.
Então, a questão é se essa ideia de que muçulmanos estão ligados a atos malignos e terrorismo e isso e aquilo, o que eu normalmente incentivaria as pessoas a fazer é o seguinte: abra o Alcorão, leia o que ele diz. O Alcorão diz explicitamente, no capítulo 5, verso 32, que se você matar uma alma inocente, é como se você tivesse matado toda a humanidade. E se você salvar uma alma, é como se você tivesse salvado todo mundo, salvado toda a humanidade. Allah, explicitamente no Alcorão, proíbe matar uma alma sem razão no capítulo 17 do Alcorão. Allah diz explicitamente no Alcorão, no capítulo 60, verso 8, que Allah não proíbe você de ser bom e justo, e apenas em relação às pessoas que não lutam contra você, por causa da religião, em relação às pessoas que não tentam tomar a sua casa. Então Allah diz no próximo verso, Allah só proíbe você de lidar com as pessoas que estão lutando contra você, que estão tentando tomar a sua casa. Então, Allah diz no Alcorão, se eles se inclinarem para a paz, incline-se para a paz. Então, mesmo que estejamos em um estado de guerra. O profeta Muhammad, o que ele fazia sempre que colocava um líder de exército em guerra para lutar, ele dizia ao líder do exército, e isso não existe em nenhuma outra religião. Quando você acompanha a história da humanidade, você não vai encontrar, além do Islã, ninguém mais fazendo isso, disse o profeta Muhammad. Para cada líder de exército, ele disse, não mate mulheres, não mate crianças, não mate trabalhadores. Não mate monges ou padres. Não mate os idosos. Não destrua lugares de culto. Não queime as colheitas. Não mate animais. Não mutilar corpos. Agora, veja, tem uma longa lista do que o profeta Muhammad diz. Isso é em tempos de guerra. Não estou falando de tempos de paz, onde estou com você, estou conversando com você. Isso é em tempos de guerra. E o profeta Muhammad disse: quem matar um não combatente, uma pessoa pacífica com quem você tem um tratado, não vai sentir o cheiro do paraíso. A pessoa que faz isso não vai chegar nem perto do paraíso. Quem matar um não combatente, um indivíduo pacífico com quem você tem um tratado, não sentirá o cheiro do paraíso. A pessoa que faz isso não vai chegar nem perto do paraíso. Então, esses são os ensinamentos islâmicos e essa é a realidade, as estatísticas do que realmente aconteceu na história. E essa é a razão pela qual as pessoas tentam rotular os muçulmanos e dizer que os muçulmanos fazem isso desde o começo. Então espero que isso faça sentido. Com certeza não, foi uma ótima explicação. E é também um ponto muito bom no sentido de que muitos, como muitos países muçulmanos, são na verdade extremamente pacíficos de várias maneiras. E eu não gosto de entrar nessa questão toda. É uma religião de paz? Não é. Esse tipo de debate. Mas, se você for a um país no Oriente Médio, ou se você for a lugares como o Daguestão, você vai encontrar caras como Khabib Nurmagomedov e Mirdov. E esses caras, eles vivem só para Deus. Eles lutam, treinam, oram, é isso. E eu acho que quando você olha isso em comparação com a degeneração e a decadência cultural que está acontecendo no Ocidente, então, podemos aprender muito com eles.